Boas tardes. Então, minha gente, eis aqui mais uma aula de história. Eu tô me concentrando mais em história porque, né, é a área mais que eu gosto mesmo e para ver se adianta um pouco mais. Ixi, hoje vai ser nosso cego, viu? Vai ser futebol gritando até umas horas. O povo endoidou, tá começando a jogar futebol. Eu acho que esse povo aí é seguidor de Arimã, né? Seguidores de Arimã. Assim falou Zaratustra. Eu não lembro mais o que é que Zaratustra falou, desculpa. Desculpa, não, me esqueci o que é que Zaratustra falou. O que foi que Zaratustra falou, Nietzsche? Eu não tenho esse livro do Nietzsche aqui. Não, na verdade eu devo ter no computador. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma information. Just information. É, filosofia. Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Assim falava Zaratustra. Zaratustra. Uhum. Você tá perguntando por que eu tô falando tanto de Zaratustra. Bom, Zaratustra é provavelmente a pessoa mais famosa que veio da Pérsia, né? Pérsia, para quem não sabe, né, é uma das civilizações, né, mais importantes que já chegou a ser império, né, no mundo. E Zaratustra, no caso, né, ele foi um dos caras que, né, criou, né, aquilo que seria a lei não, a religião mais, que inclusive ainda existe, tá? O Zoroatrismo, é que o nome dele também era Zoroastro, né? O Zoroatrismo, na verdade, é uma evolução de uma outra religião deles, né, que é os Mazdeísmo, que ainda tem também, né, os clássicos Mazdeístas no Irã. O Irã é o país onde faz parte a maior parte da Pérsia, né, chamada Pérsia. O Zaratustra, pronto, agora eu vou falar logo nisso, né? Dia que Zaratustra saiu, né? Apartou-se da sua pátria, né? E de lá foi até a montanha e durante 10 dias se alegrou, né? No seu espírito. E então, né? No amanhã, se erguendo junto com a aurora, se pôs em frente ao sol e disse: Grande astro, que seria da tua felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? Faz 10 anos que te abeiras da minha caverna e sem mim, sem a minha águia e minha serpente, haver-te-ias cansado da tua luz deste mundo. Nós, porém, esperávamos-te todas as manhãs, tomávamos-te o supérfluo e bendizíamos-te. Pois bem, já estou tão enfastiado da minha sabedoria como a abelha que acumulasse demasiado mel, nesses mãos que se estendam para mim. Quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a gozar da sua loucura e os pobres da sua riqueza. Por isso, devo descer às profundidades, como tu pela noite, astro exuberante da riqueza, quando transpões o mar para levar a tua luz ao mundo inferior. Eu devo descer como tu, segundo dizem os homens a quem me devo dirigir. Abençoa-me, pois olho afável que podes ver sem inveja até uma felicidade demasiado grande. Abençoa a taça que quer transbordar, para que dela manem as douradas águas, levando a todos os lábios o reflexo da tua alegria. Olha, esta taça quer de novo esvaziar-se, e Zaratustra quer tornar a ser homem. E assim principiou-se o caso de Zaratustra. Lembrando que isso é uma adaptação, né? Não é a história real de Zaratustra, né? Isso é apenas o Zaratustra se torna um personagem, né, irmão, do Nietzsche, que usou isso para querer mostrar aquele conceito dele, né, do dionisíaco e do apolíneo dionisíaco, né? O apolíneo é o sol, né? O sol da manhã, né? Da beleza, daquilo que as pessoas gostam de ver. E o dionisíaco é aquilo que é desprezado, que é supostamente feio, escuro, obscuro, noturno, né? Enfim, isso, né, que seria, né, a ideia, né, dele e que talvez tenha um pouco, né, da visão do que seria o dualismo, né, do dualismo da religião do zoroatrismo, né, do zoroastrismo. Bem, para a gente entender, né, de onde, né,
né, de onde os persas surgiram, né? Acredita-se que as suas origens, eu cheguei até a dizer mais ou menos, algumas aulas antes, acho que na aula ainda da Mesopotâmia, que a possível origem deles seriam dos Elamitas, né? Um povo que existia ali na região que era chamada de Elão, a mesma área, na mesma região do Irã, né? Onde hoje é o Irã. Desse povo surgiram dois, né? Os Medos, né? Um povo que acabaria depois voltando, né, a se associar, né, com os persas, e os próprios persas, né, que nós conhecemos melhor. Os persas, eles tinham uma vida relativamente não tão ampla até que um rei, né, um rei Aquimênido, né, Aquimênida, né, da família Aquimênida, chamado Ciro, né, ele se tornou, né, o Grande Ciro, né, também chamado de Grande Ciro. Ele se tornou, né, o rei, né, da Pérsia, unificou, né, os seus esforços junto com os Medos e aproveitando-se curiosamente de uma brecha de segurança. Eu falei que na Babilônia, né, na área da Mesopotâmia, o rei, né, de lá, né, na época era o Belsazar, que era um rei, um regente, na verdade, né, o seu pai não estava, né, suposto não estava lá no reino. A Babilônia aparentemente estava muito desculpa, gente, estava muito cheia de si, vamos dizer assim, né? Tinha conquistado, né, um império gigante e aparentemente tinha deixado brechas, né? O que foi bem diferente, por exemplo, do que aconteceu com a Síria. A Síria, a Babilônia só conseguiu dominar a Síria graças a um fenômeno da natureza, de certo modo, né? Nínive acabou sendo arrasada, boa parte, né, de suas muralhas, por uma cheia no rio Eufrates. E já no caso, né, do que aconteceu com a Babilônia foi pega desprevenida mesmo, né? Foi pega com as calças curtas, né, pelos persas e pelos medos, né, que rapidamente dominaram, né, a capital, né, a Babilônia, e assim dando cabo, né, ao segundo império babilônico e construindo aquele que seria o Império Persa. Há uma história, né, de que depois os persas conseguiram expandir muito além, né, dessas fronteiras, chegando no lado mais próximo da Ásia deles, né, a ter contato muito comum com os impérios hindus, que a gente vai falar na próxima aula. Sim, porque normalmente a aula de história dos persas já pula para os gregos. Não, eu vou falar dos hindus, depois eu vou falar dos chineses e japoneses, e a gente verá até onde a gente vai nessa brincadeira, né? Né, os gregos a gente vai falar só bem depois, um pouquinho depois, porque vale a pena, né? A gente falar um pouco de outras civilizações que normalmente a turma não fala muito. Sim, eu vou falar também da África, vou falar de até como eu já prometi, eu vou tentar, né? Claro que isso aqui não tem aqui, mas eu vou tentar é, buscar algumas fontes para poder falar um pouco, uma aula extra, uma coisinha assim desse tipo, sobre civilizações lendárias, porque vale a pena, né? Falar disso. Em algum momento eu vou tirar um dia, algum momento para falar disso. Vale a pena. Até pela própria, até para despertar a literatura também, porque isso ajudou muito na literatura, até hoje ajuda, né? Quem já jogou Age of Mythology, né, sabe, ou Mythology, não sei como é que fala isso, sabe como o primeiro e o segundo também, né, fala dos Atlanteanos, né, ou seja, do povo da Atlântida. Então acho que eu vou falar isso já quando eu já estiver na era dos gregos, né? Porque se encaixa bem com eles. Vamos ver. Enfim, o para você ter uma ideia, os reis, né? O rei Ciro foi com certeza um dos mais importantes, porém foi com Dario I, né? O segundo sucessor, porque ainda teve Cambises no meio. O Dario I ele acabou se tornando mais famoso e um dos mais importantes. Talvez não mais famoso na questão de filmes, porque se você assistiu 300, né, ou leu, né, HQ 300 de Esparta, deve lembrar muito mais de Xerxes, né, ou Assuero,
É que na verdade nenhum desses dois nomes é o nome mesmo dele. Deixa eu ver aqui o que aqui tem. O nome verdadeiro. Assuero é um nome aramaico e Xerxes é um nome grego. Mas o nome mesmo dele, eu tenho aqui. Na fonte, eu tenho um bocado de fonte perto. Outras às vezes eu me esqueço, né? E acabo perdendo. Mas dessa vez eu me liguei. Aqui, ó. O nome mesmo dele é Kishayasha. Nome feio da Pinóia, né? Ele era o filho do Dário I com a Tossa, que era filha do Ciro, né? E ele acabou tendo até um pouco mais de domínios, né, do que o seu pai, né, do que o Dário. Mas tal como seu pai, né, ele enfrentou, né, os gregos também. Em guerras que a gente vai desenvolver muito mais quando a gente falar dos gregos, obviamente, né, que eram chamadas guerras médicas, né, que não tem nada a ver com guerra de médico um contra o outro, não é guerra de médico para decidir se vai receitar ou não a cloroquina, tá, minha gente? É guerra médica por causa dos medos, é porque os gregos eles enxergavam os peças tudo como medos. É tipo as guerras púnicas, né, que virá depois, né, os romanos chamavam os cartagineses de punis, né, que se eu não me engano era imundos, sujos, né, depois eu vou procurar a raiz e digo quando chegar lá em guerras púnicas. É, e normalmente os nomes às vezes de guerra são tão curiosos, né? Se você for analisar a Guerra dos 100 Anos, que durou 130 anos, e bem dizer, não foi nem tanto esse período todo, porque teve uns períodos que estava de boa, né, entre a França e a Inglaterra. É, a Guerra do Paraguai, né, que, tipo, peraí, o Paraguai guerreou contra si mesmo? Não, foi o Brasil, a Argentina e o Uruguai que se juntou para enfrentar o Paraguai, porque não é a guerra da América do Mercosul. Guerra do Mercosul faria muito mais sentido, inclusive porque os quatro acabaram se tornando, né, o Mercosul, curiosamente. Né, faria muito mais sentido falar assim. Eu sei que talvez, né, a turma não iria entender, mas vai lá. Bem como outras guerras, né? Guerra dos Mascates aqui em Recife, né? Que aqui em Olinda, né? O pessoal de Olinda lutando contra os recifenses chamavam eles de mascates, né? Mascateiros, né? Que acaba se tornando de fato não popular para os vendedores. Então é sempre engraçada a forma como as guerras às vezes são nomeadas, porque ou elas é, não são precisas, Guerra dos 100 Anos, ou elas colocam-se como se fosse por culpa de fulano, tipo Guerra do Paraguai porque quer culpar o Paraguai, Guerra dos Mascatas porque quer culpar os recifenses pela guerra, né? O, ou então simplesmente usa para querer zombar, guerras médicas, guerras púnicas, né? Para zombar o adversário. Porque normalmente quem dá esse nome é justamente o vencedor da batalha, né? Apesar de que no caso da Guerra de Mascate foi até curioso, porque quem venceu foi Recife. Vai ver que eles gostaram, né, de se chamar de mascateiros, né? É tipo o torcedor do Palmeiras, como eu, que gosta de se chamar de porco, né? Ou o povo do Flamengo que gosta de se chamar de urubu, porque era um xingamento que a gente acabou adotando. Fazer o quê? Perderam, mané. Mas enfim, Dario, ele fazia, né, uma coisa que acabou sendo uma das primeiras grandes organizações, né, já que seu império chegou a tamanhos impressionantes. Sim, eu ia dizer que tem uma história que eu acabei me perdendo antes de chegar aqui. Né? A história que eu ia falar, se eu não me engano, foi com o Ciro ainda. Ciro, ele. Não Ciro Gomes, tá? O Ciro, ele chegou, né, a. Nem o Ciro libanês. Ai, ai, porque eu fico querendo fazer piadinha no meio da aula. Bom, o Ciro, né, ele chegou a dominar, inclusive, a Ásia Menor, uma área que, curiosamente, né, até então nenhum dos grandes impérios tinha conseguido conquistar, né, a Ásia Menor, que é a Turquia atualmente, né, que a gente chama de Turquia. E que se tornaria depois, né, um dos motivos das guerras contra os gregos. Mas daqui a pouco a gente chega lá, né? O, O fato é que ele dominou, né, um dos impérios lá da Ásia Menor, e o rei, que eu não lembro agora o nome, velho.
da civilização, mas parece que é Lídia o nome da civilização, ele chegou a pensar em se matar, né? Porque ele pensou assim, pô, acabou minha vida, né? E aí o Ciro teria poupado, né? Ele disse que não iria matá-lo e que iria manter, né, uma semi-independência na região. E isso se tornou algo muito comum, né, dos persas. Sempre se fala que os persas eles dominavam, às vezes eram meio opressores, sim, mas em geral, né, o seu comportamento em comparação, por exemplo, com os impérios babilônicos e assírios, ou até mesmo egípcio, era bem mais benevolente. É, sempre tentava não fazer, por exemplo, como os assírios, né, que sempre ou os babilônicos arrancavam as pessoas, né, da região e, né, exilavam eles e colocavam pessoas de outras nacionalidades para querer destruir, né, o conceito de nacionalidade, por incrível que pareça. Né? Já naquela época já havia essa mentalidade diabólica de destruir a cultura e a mentalidade, amigo. Você tá brincando, isso não é de hoje, só que hoje em dia a gente usa técnicas muito mais sutis, né? Técnicas como dizer que tal, né, tal cultura ou subcultura é pobre, que é uma cultura, né, tipo, uma cultura fraca, que tipo um Vivaldi é melhor do que qualquer jazz que já foi feito, né? Ou dizer que o rock conduz ao aborto, que conduz às drogas e ao satanismo. Ah, né? Esse tipo de asneira, né, que a gente é obrigado a ouvir às vezes por parte de algumas pessoas que se dizem, né, informadas, às vezes são, né, inclusive maestros, né, que entendem muito de música, mas não entendem nada de música, né, e nem de música e nem de geografia, né, que é o tipo de pessoa que diz que a Terra é plana, mas enfim. Ai, ai. Voltando, né, para a Pérsia, né, o Dario, né, depois, né, dando continuidade a essa política, né, do Ciro, além disso ele estabeleceu, né, divisões, né, do seu reinado, do seu império, divisões essas que se mantiveram ao longo, né, dos sempre às vezes alterando, claro, mas ao longo, né, da existência do Império Persa, essas construções, essas autoridades, elas permaneceram. Aquilo que foi a divisão de satrapias, né? As satrapias, né, que eram governadas pelos sátrapas. Satrapaz, e trocadilho, trava a língua, ainda mais para um tio que tem língua presa que nem eu. É legal demais. Essas divisões, né, essas províncias, né, se tornaram uma das medidas mais acertadas, porque em geral, né, os impérios até então, né, além de serem opressores, eles não tinham o menor cuidado, né, de fato com suas possessões. Tinham, mas não no sentido, né, para você ter uma ideia, quando Israel, eu falei na última aula, Israel invadiu Canaã, Canaã pertencia, apesar de ter aqueles impériozinhos pequenos, aqueles reinozinhos, cidades-estado, ela era uma província, né, em geral, egípcia. Né? Então, tipo, tecnicamente, Israel tomou Canaã dos egípcios. Né? Que disse que eles é que faziam essa administração. Não contei isso, né, na aula anterior, mas é sério. Havia essa zona de influência, tipo Estados Unidos, atualmente tem zona de influência em várias partes do mundo. Era mais ou menos isso, só que de uma maneira um pouco mais violenta e mais grosseira, né? E havia, né, essa zona de influência que o Egito estava perdendo em grande parte para os filisteus, né, que tinham invadido recentemente Canaã, como eu falei na última aula, e esses filisteus estavam causando sérios problemas com essa comunicação. Muitos dizem que foi graças a isso, de certo modo, que facilitou a vida dos israelitas, né, dos hebreus, que quando tomaram Canaã, né? Nesse momento os reinos cananeus não tinham mais nenhuma proteção, né, do Egito, e como eles eram cidades-estados, eles praticamente não tinham também condições de se organizar de maneira adequada, embora, de acordo com o relato de Josué, a gente viu, né, na Bíblia Sagrada, a gente viu que houve, né, alguns momentos, né, que eles tentaram se unir,
né, para tentar combater Israel e sem sucesso, por incrível que pareça, né? No caso dos persas, né, os persas eles decidiram, como eu mostrei, como eu falei agora, criar, né, uma verdadeira presença, né, do Estado persa nos seus domínios, o que teve, né, um grande sucesso e que acabou fazendo com que o império deles durasse até bem mais do que, por exemplo, o Império Assírio ou o Império Babilônico, mesmo diante de derrotas que a Pérsia sofreu contra os gregos, né, já no período de Dario Xerxes e do Artaxerxes, né, o Artaxerxes I, no caso. E, aliás, esse sistema de organização se manteve até depois dos Aquimênidas, né? Os Sassânidas, né? Que daqui a pouco eu vou falar quem são esses caras, né? Eles continuaram com esse tipo de divisão e por muitos anos os persas se mantiveram e até hoje há, né? O Irã, né? Apesar de ser um país atualmente majoritariamente muçulmano e bem muçulmano, diga-se de passagem, né? E daqui a pouco falar por que tão muçulmano assim, né, ainda mantém, né, um povo da descendência persa mesmo, não é uma descendência árabe, é descendência persa mesmo, né? Enquanto o Iraque e alguns outros países praticamente perderam muito da sua identidade cultural, né? Lá não, lá tem muita identidade, né, cultural dos persas mesmo, dos persas antigos. Mesmo que a religião maior de fato seja o islamismo, sem ter como questionar isso. Bom, o então, né, essa forma, né, de divisão e também o fato de que o Estado, né, persa, ele foi bastante ele pensou muito nas suas províncias, né, em desenvolvê-las, né, o que mostra mais uma vez essa questão da benevolência, da diferença completa, né, dos assírios e babilônicos ou dos egípcios, mas principalmente dos assírios e babilônicos, que praticamente só conquistavam para arrasar, né? Saíam destruindo as cidades ou tomando o ouro, tomando as joias, tomando, né, as construções, destruindo tudo para querer fazer mesmo o achaque. Aqui não, aqui pela primeira vez um império, pelo menos nessa região, que pensava de maneira estrutural os seus domínios, né? E aí fazia inclusive grandes estradas. Para você ter uma ideia, a quantidade de estradas que foram construídas lá no, lá no, né, no Império Persa chegaram a mais de 2.500 quilômetros. 2.500 quilômetros. Só para você ter uma ideia, a distância de você sair daqui, de Olinda, para ir para Rio de Janeiro, você iria levar mais de 2.300 quilômetros. Mas ainda assim, ia ser menor do que a quantidade de estradas que os persas construíram em todo o seu império. Né? Muita coisa, cara. Né? Além disso, né, o Estado persa foi o primeiro a implementar um sistema de correio postal, né, bastante adequado. Se você já leu, né, na Bíblia, eu vou usar a Bíblia de novo, porque esses impérios antigos, a Bíblia acaba mostrando mais uma vez o seu lado histórico, né, a importância do lado histórico dela. Lá no livro de Esther fala, né, em um determinado momento, né, de um de uma lei, né, de uma ordenança do Xerxes, né, do Assuero, que ele pediu, né, que ela foi espalhada pelo Império Persa e dizendo que era pelo correio real. Sim, né, era um correio mesmo, já era um sistema de correio, algo que até então não existia no mundo. Veja a grande importância que os persas trouxeram, cara. Até então havia, claro, mensageiros, óbvio que já havia, né? Os caras que eram enviados, né, emissários ou embaixadores que iam, né, para passar notícias, mas não um sistema que passava notícias não necessariamente só para o rei, né, não só para um governante especificamente, mas espalhava para todo o império, né, para todos conhecerem e entenderem aquilo. Então, isso que tornou, né, uma das coisas que o governo persa foi importante. E, aliás,
Os persas absorveram também muitos elementos, né, das culturas que eles também dominaram, algo que posteriormente a gente veria muito, não tanto com os gregos, mas principalmente com os romanos, né? E é, originalmente, né, os persas eles acreditavam em várias divindades, né? Inclusive muito dessa questão, né? O, mas aí o mazdeísmo, né, era o principal, né? Deus que era Ahuda Mazda, né? Ahuda Mazda, né? Que seria o Deus do céu, né? O Deus supremo. Mas havia outras divindades, entre elas Angra Mainyu ou Ahriman, né, que eu citei logo no início. Né? Então, esse outro já seria o deus do mal. Zaratustra, ou Zoroastro, né, que eu falei lá no início, Zoroastro já era um nome grego, né, do Zaratustra, ele colocou que as divindades eram duas apenas, né, o Arruda Mazda e o Angra Mainyu ou Ahriman. Esse conceito, né, desse daí seria o dualismo, né, e que seria uma guerra infinita. Muitos dizem ou acreditam que isso foi depois absorvido em parte por judeus e pelos primeiros cristãos. Eu boto isso num ponto de controvérsia porque tanto os judeus como os cristãos têm uma visão apocalíptica, ou seja, do fim do mundo, ou seja, de que um dia vai acabar. Né? Não vai ser um mal eterno, um dia ele vai acabar. O que Zaratustra sempre colocava que havia o equilíbrio entre o bem e o mal. Acredita-se que alguns acreditam que talvez, e não é uma coisa tão absurda pensar isso, porque os persas também conviviam com os hindus, embora não dominassem, eu falei isso, que eles possam ter absorvido um pouco do conceito da trindade, né, hindu, né, do Brahma, né, o Deus criador, Vishnu, o Deus de manutenção, e o Shiva, o Deus destruidor. Esses dois últimos, né, seriam talvez as figuras do Arruda Mazda e do Ahriman, representados de uma maneira diferenciada, vamos dizer assim. Depois eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, obviamente, sobre os hindus, para entender um pouco, né, desse conceito. Mas o fato é que na mitologia hindu também, né, há esse conceito de que o bem e o mal são figuras, né, que vão se manter para sempre. Algo também que a gente encontra no taoísmo também, né, o yin yang, que já é uma cultura chinesa que até então acredito. Aí eu já acho que os persas não tiveram em contato direto, embora a Mongólia não fosse muito longe, né? E aquele período, o Império Mongol, que ainda não era um império, né? O povo mongol já tinha, e não é mongol de mongoloide no sentido errado, pelo amor de Deus, parem de usar esse termo, por dois motivos. Primeiro que mongoloide é um povo que tem olho puxado. E segundo, porque é ofensivo você usar isso para designar pessoas que têm síndrome de Down. Por favor, não sejam pessoas assim. Né? Sejam menos. Bem menos. Não é sejam menos não, tá? É menos. Negócio seja menos. Menos lá. Enfim. Então, né, os persas eles se mantiveram, né, com um domínio bem influente, mesmo diante, né, como eu falei, de derrotas que eles passaram a ter, principalmente na região da Ásia Menor, que era uma área que tinha, né, uma influência, principalmente naquelas ilhas ali próximas, né, ao finzinho da Turquia, né, algumas daquelas ilhas ali, um, elas tinham, né, alguns populachos gregos, né, que a gente vai falar disso lá um pouquinho depois, né, e esses gregos, né, eles acabariam sentindo, né, atacados, e aí mesmo a Grécia que eu falei que ela tinha, né, uma questão de ser cidade-estado, havia, entretanto, algum senso de unidade popular, né, de ser grego e tudo mais. E isso acabou influenciando, né, eles a declararem guerra contra os persas. Mas enquanto foi só essas guerras médicas, né, que eu citei logo no início, não chegou a causar um fim, né, no status quo do Império Persa, que continuou, só teve perdas assim não muito significativas na área da Ásia Menor.
A coisa só ficou mesmo sinistra quando já lá na Grécia, né? A Grécia acabou, depois de várias divisões que a gente vai falar, obviamente, posteriormente, os macedônicos, né, que eram um povo próximo, acabaram tomando conta, né, da Grécia, e um deles, né, Alexandre o Grande, filho do cara que conquistou, né, a Grécia, o Filipe II, o Alexandre o Grande acabou saindo virado modo de coelho, dominando todo o Império Persa, engolindo tudo que via pela frente, como um cometa, né, que em menos de 10 anos engoliu tudo, meu amigo, chegando até a Índia, né, chegando a dominar parte da Índia, coisa que os persas em nenhum momento fizeram, né? E, né, os persas continuaram vivendo mesmo abaixo, né, dos seleucidas, né, do que eu falei na aula sobre Hebreus, né, na última aula. Os seleucidas não acabaram não conseguindo eliminar, né, essa questão da unidade, né, do povo. E quando, né, quando o Império Macedônico ruiu, né, o grego macedônico ruiu com a elevação dos romanos, os romanos não acabaram deixando, né, essa parte para lá. Eles não chegaram aí muito longe, né, do domínio, chegaram nem muito a dominar-se muito a Babilônia. Então isso acabou ajudando os persas a se reerguerem como império, agora os sassânidas, que eu falei antes, né, a dinastia sassânida, que se manteve, né, por um bom tempo, inclusive como uma adversária muito comum do povo do Império Romano do Oriente, né, que seria uma divisão já estou adiantando muito, mas você já está entendendo mais ou menos, né? E eles se mantiveram ainda, né, de pé por mesmo depois quando houve, né, o domínio islâmico, depois o domínio mongol, né, no meio desse caminho também acabou traçando, né, essa problemática. E, né, por fim, né, os turco-otomanos, né, que tiveram seu domínio na região, até que, por fim, né, os persas já bastante influenciados, né, pelo islamismo, se tornaram, né, um povo islâmico mesmo sob, né, um certo domínio, né, dos povos europeus, né, naquela época lá da colonização, né, quando o neocolonialismo, né, quando o Império Turco-Otomano faliu depois da Primeira Guerra, né, faliu, né, foi destruído depois da Primeira Guerra. E mesmo quando houve, né, a Pérsia conseguiu sua independência, né, já com Pérsia mesmo, né, eles ainda tiveram, né, um certo, né, domínio, né, com Shah-e-Sapalev, que acabou em 1979, quando o Ayatollah Khomeini, né, e outros, né, ayatollahs que eram como se fossem não sacerdotes, porque o islamismo não tem assim um sacerdote, mas eram similar, né, ao que um sacerdote faz, né, acabaram por derrubar o Shah, né, que era o governante, né, o Shah Reza Pahlavi, e estabelecer, né, o seu próprio domínio, né, um domínio que desculpa, se manteve, né, como uma espécie de república, né, só que agora como república do Irã, islâmica do Irã, né, e que se mantém até hoje, embora hajam eleições, embora hajam representantes eleitos pelo povo, eles têm que praticamente se arrastar, né? Desculpa até o termo, mas é meio isso, se arrastar aquilo que é a vontade dos ayatolás, né? Até hoje, o Irã, de certo modo, vive dessa maneira, o que é um grande problema para as minorias religiosas que ainda existem lá, né? Como alguns e sim, eu vou adiantar isso, né? Mas assim, os ayatolás em geral são xiitas, né? Que é uma das divisões do islamismo que um dia eu vou explicar melhor, óbvio, quando eu falar do islamismo. E, enfim, né? As minorias, como os poucos cristãos que ainda tem naquela região, né? Protestantes e católicos ortodoxos gregos,
são algumas das divisões, né, do cristianismo, que também eu vou explicar um pouco melhor quando chegarmos na história do cristianismo. E além desse, né, como eu falei, maístas, alguns seguidores do hinduísmo que existem dentro do Irã, e sim, os zoroastritas ainda existem, né? Zoroatristas ainda existem, né? Lá na antiga Pérsia, que é um país que se mantém, né, vivo, com a parte da cultura original ainda se mantendo, mas como eu disse, bastante não só influenciada, mas eu diria bastante dominada, né, pelo islamismo e reprimida, né? Não estou falando isso aqui, né, com o intuito de forma alguma de ser anti-islâmico, de ser xenofóbico, né, muçulmanofóbico, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas tipo é ridículo, né? Uma pessoa, né, ficar repreendendo por causa da religião, mas é fato que infelizmente há muito radicalismo, né, dentro daquela região. Muito disso em parte culpa, né, de outras, do posicionamento de outras religiões mesmo, velho, que estão ao seu redor, religiões, mas ao mesmo tempo a Sharia, né, é uma das partes do islamismo que eu nunca vou considerar válida, sempre ficar meio pé atrás, com todo respeito. Eu sei que é uma opinião, isso não deveria ficar colocando opinião, né, em aula de história, porque não pode, se eu ficar falando mais opinião, daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo doutrinação ideológica. Não, 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 não. Mas essa daí, os caras da direita é capaz de gostar, né? Aí, não tem problema não. Né? Os bolsominions vão gostar. Essa daí, deixa pra lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Né? Não vamos ser, né, xenofóbicos, mas sim, é fato, é muito triste, né? Não só lá, mas em outros países que são assolados por esse tipo de coisa. Eu citei o Iraque, né, na aula sobre a Mesopotâmia, e falei um pouco, né, do Estado Islâmico que nasceu lá. E todo esse radicalismo é sempre prejudicial tanto para o povo, né? O povo é prejudicial tanto para o povo que está, né, sobre o domínio, né? É prejudicial até para a própria imagem do país e é prejudicial para todos nós às vezes quando esse radicalismo ultrapassa até as fronteiras, né? E leva, por exemplo, a situações como aconteceu na guerra do Irã, né? Ou um ano quando eles dominaram, né, em 79, quando eles sequestraram um bocado de gente, um bocado de embaixadores, né, americanos, e que até hoje é uma das coisas mais contraditórias e que um dia, quando a gente chegar em Guerra Fria e algumas coisas desse tipo, eu vou citar melhor. Beleza? Então, espero que tenham gostado aí da aula. Mais curta, né, velho? E até a próxima, velho. Até Deus abençoe vocês. Espalhem essa aula para todo mundo.